Falar um pouquinho para vocês sobre como é trabalhar. Algum de vocês aqui já teve contato com pesquisa? Não sei que turma que é, se faz, se seja, já chegou a fazer alguma coisa relacionada à pesquisa, TCC? Pode só levantar a mão para ter uma ideia? Porque muito do que eu vou trazer aqui é como é trabalhar com pesquisa na indústria e eu vou fazer um comparativo de como é trabalhar com pesquisa na academia, que é um tanto quanto diferente. Deixa eu... Foi aí? Não, é que está na apresentação aqui do... Aí. Então, só para começar me apresentando, meu nome é Guilherme Romualdo Silva, eu sou bacharel em tecnologia aqui pela UFSCar, São Carlos, e eu entrei em 2019, sou 019, e me formei em 2024. Atualmente, eu estou fazendo um mestrado em tecnologia e bioprocesso pelo Instituto Butantan. Se a gente tiver um pouquinho de curiosidade também, é um mestrado um pouquinho diferente do mestrado convencional, porque o mestrado que eu estou fazendo é um mestrado profissional, então eu não desenvolvo ele dentro da universidade, eu estou desenvolvendo ele dentro da indústria, dentro da empresa que eu trabalho. E atualmente eu trabalho como pesquisador no setor de pesquisa e desenvolvimento da Urufino Saúde Animal. Estou lá desde 2024, trabalho até atualmente lá. Então, antes de começar, eu queria passar um pouquinho para vocês sobre como foi minha jornada acadêmica aqui na UFSCar. Eu nunca fui um aluno de fazer muitas coisas e estar envolvido em muitas coisas ao mesmo tempo. Eu sei que tem gente que gosta de estar envolvido ao mesmo tempo com CA, com Lina, com IC, mas é outra empresa júnior. Então, a gente tem vários projetos de extensão aqui na UFSCar e eu nunca fui um aluno que estava envolvido com isso. O único projeto de extensão que eu cheguei a participar de forma ativa mesmo foi o Clube de Biologia Sintética. Foi um projeto de extensão que eu entrei em 2019, logo quando eu entrei na UFSCar. Foi um projeto que me interessou muito. Não sei se o clube existe até hoje, porque ele tinha um pouquinho de morrer, reaparecer, dependia muito dos alunos. Está funcionando até hoje, alguém sabe? Alguém participa do clube? Vocês deviam participar, o clube é muito legal. A gente aprende muita coisa interessante nele. Então, eu participei de 2019 até 2020. 2019, o clube funcionava como um cursinho, então tinham veteranos, o Márcio, o Bélio, o Marlon, a Belli, o Bruno, alguns veteranos nossos, 017, 016, que meio que davam um cursinho para a gente, explicando sobre biologia sintética, como funcionava a biologia sintética. E no ano de 2020, quando vários deles ou saíram da universidade ou largaram o clube também, para focar em TCC, finalizar o curso, então a gente assumiu a diretoria do Clube de Biologia Sintética, o Grupo da Perdida, e é um dos projetos de extensão que eu sempre gostei muito de participar, porque a gente aprendia muito passando conhecimento para os outros. Um outro projeto de extensão que eu participei também foi o Farbiotech. Participei do Farbiotech há mais de uma vez, no caso eu só estou trazendo quando eu participei da comissão organizadora, então foi uma experiência muito legal do Farbiotech. Não sei se já tiveram oportunidade de participar do Farbiotech, fui da comissão organizadora de conteúdo, então foi interessante atrás de professores, atrás de palestrantes para dar conteúdo para o pessoal. E no ano de 2020 também eu fiz a minha primeira iniciação científica. A minha primeira iniciação científica foi meu primeiro contato com pesquisa mesmo. Eu fiz ela no DF, no laboratório de cristalografia, estereotimando com modelagem molecular, e era uma iniciação científica onde eu trabalhava com modelagem molecular. Não sei se vocês têm muita familiaridade com essa técnica, mas basicamente era uma técnica para simular como algumas moléculas iam se comportar ou iam se interagir com outras moléculas. No caso, eu trabalhava bastante com a albumina humana, essa proteína aqui em formato de coração ali em cima. Ali até um conceito de ligações que estão com cores diferentes. Aí eu simulava computacionalmente no computador como essas moléculas interagiam. É uma técnica muito utilizada hoje em dia em indústria farmacêutica para prospectar novos fármacos. E foi a minha primeira iniciação científica. Eu fiz 2 anos dessa iniciação científica nesse laboratório. E a minha iniciação científica basicamente de bioinformática. Então, quando eu terminei ela, eu sentia meio que eu não tinha muita experiência em bancada. Eu tinha vários colegas de turma que já faziam iniciação científica em bancada, relacionada à bioquímica, relacionada a biomoldes, falavam algumas coisas que eu estava muito perdido, não tinha a menor ideia do que eles estavam falando. Então, eu comecei a pensar, cara, eu tenho que fazer alguma coisa relacionada à bancada, alguma iniciação científica relacionada à bancada, que eu quero aprender a fazer bancada. Estou há 2020
Em 2022 eu já estava 3 anos no curso e não sabia nada de bancada, não tinha experiência prática nenhuma. Tanto é que eu entrei em 2019, em 2020, 2022 foi pandemia também, então não estava tendo nem aula prática. Eu estava quase acabando o curso e eu sentia que eu não sabia muita coisa do curso mesmo. Então, eu foquei em 2023 atrás de uma outra iniciação científica, no caso, onde uma linha de pesquisa envolvia mais bancada. Então, eu fiz a minha segunda iniciação científica na UFRGS. Se puder só ficar ali para ficar de frente para a câmera. Ah, tá, perdão. Obrigado. Eu fiz a minha segunda iniciação científica na USP, no Instituto Paulo Terra, no caso do Instituto de Física de São Carlos, no Laboratório Paulo Terra, com o orientador do Policarpov. E essa foi uma iniciação científica onde eu aprendi bastante coisa. Foi uma iniciação científica que entregou, que eu estava procurando, bastante bancada. E nela eu trabalhei basicamente com enzimologia. Eu fiz toda a caracterização química, bioquímica, física, trabalhei com computação, simulação de estrutura da proteína e computação. E nela eu fiz a caracterização de 2 enzimas manonases, que são enzimas capazes de hidrolisar manonas. Então eu trabalhei com toda essa caracterização dela. Aqui tem uma estrutura de uma das proteínas que eu trabalhei, e essa foi uma iniciação científica muito rica, foi uma iniciação científica onde eu aprendi muita coisa, não só de bancada, mas de rigor científico, escrita científica, boas práticas de laboratório e por aí vai. Nessa iniciação científica eu fiz durante 1 ano, de 2022 a 2023, e era para ser estendida, mas eu saí do laboratório para poder trabalhar na empresa onde eu trabalho até hoje, na Oficina de Saúde Animal, foi quando eu passei no processo de estágio em pesquisa e desenvolvimento lá. E como funciona o estágio de pesquisa e desenvolvimento numa indústria? Foi um baque um tanto quanto grande quando eu saí de uma área de pesquisa na universidade para uma área de indústria, porque tinha aspectos bem diferentes com o qual eu trabalhei, que funcionava a forma como é tocado lá. Então, a principal diferença que eu notei quando eu saí da academia para a indústria foi que na academia você tem o seu projeto e você vai desenvolver o seu projeto inteirinho do começo ao fim. Então, para exemplificar um pouquinho, hoje eu trabalho com vacinas, trabalho com pesquisa e desenvolvimento de vacinas veterinárias para animais de produção, porco, suíno, bovino e pets. E diferente um pouquinho da academia, na indústria, você não é meio que dono do seu projeto. Cada setor desenvolve uma parte do projeto. Então, para exemplificar bem o trabalho com vacina, para a gente desenvolver uma vacina, basicamente, a gente precisa de 3 coisas. A gente precisa de oxigênio, que é o princípio ativo da nossa vacina. A gente precisa de uma formulação, que é o veículo que vai entregar o oxigênio para o nosso alvo, para o nosso animal. E a gente precisa de metodologias para avaliar se nossa vacina funciona, se nosso antígeno funciona, se nossa vacina é boa, se o antígeno é bom, quanto de antígeno a gente está conseguindo produzir. Então, é tudo meio feito em departamentos. Então, na pesquisa, na indústria, a gente tem um departamento para cada área de pesquisa. A gente tem um departamento responsável por fazer só o desenvolvimento de antígenos, a gente tem um departamento responsável só por fazer a formulação desses antígenos, a gente tem um departamento responsável só pela pesquisa clínica, pesquisa em animal, a gente tem um departamento responsável só para prospectar a embalagem para isso, a gente tem um departamento responsável só para desenvolver metodologias analíticas para essas vacinas, para esses antígenos que fazem o trabalho atualmente. Falando um pouquinho sobre o estágio em si na empresa, ele funcionava da seguinte forma. Eu entrei no laboratório, eu era basicamente um assistente, então eu ajudava com tudo. Então a gente tem os pesquisadores no laboratório, que são as pessoas que trabalham no desenvolvimento mesmo, desenvolvimento das metodologias, e eu dava auxílio a eles em tudo. Então, preparar a amostra para experimento, preparar a solução para experimento, manter o laboratório organizado, fazer calibração de pH, metodologia, fazer calibração de balança e por aí vai. Era basicamente um assistente no laboratório inteiro, mas foi uma que eu aprendi muito, porque você tem contato com muita gente muito capacitada, muito inteligente, então você aprende muita coisa. E conforme você vai trabalhando, as pessoas vão te dando um pouquinho de confiança, vai te ensinando, vai te passando mais coisas para aprender. Pode passar. Então, eu queria falar um pouquinho especificamente sobre o P&D Biológicos, que é o setor que eu trabalho hoje em dia. E como eu disse, o P&D é dividido em 3 setores principais. A gente tem o P&D Biotecnologia, que é o setor responsável pelo desenvolvimento
e processamento de antígenos, então a gente faz todo esse movimento upstream, escalonamento para passar da indústria, downstream, purificação, clarificação. A gente tem um desenvolvimento bioanalítico, que é onde eu trabalho atualmente dentro da empresa. É um setor responsável pelo desenvolvimento de metodologias analíticas para a liberação de antígenos e produtos acabados, no caso, liberação de vacinas. E quando a gente trabalha na indústria, quando a fábrica produz um lote industrial de vacinas que vai ser vendido, vai ser passado para o mercado, nós não podemos simplesmente produzir esse lote e colocar à venda. Ele tem que passar por todo um controle de qualidade para liberar esse lote, esse antígeno, para ver se tudo está funcionando de acordo, se a vacina está tendo eficácia, se a vacina está potente, se a vacina está protegendo. Então, toda essa metodologia analítica para avaliar todos esses fatores, para liberar uma vacina dentro do mercado, é o setor de pesquisa e desenvolvimento bioanalítico que eu trabalho que desenvolve. Nós transferimos essa metodologia para o controle de qualidade e, lote a lote, esse controle de qualidade vai avaliando todos esses aspectos das vacinas e dos antígenos para poder liberar no mercado, para poder continuar a produção. Bom, e além disso, a gente tem no setor também a formulação, que trabalha no desenvolvimento do produto acabado, que seria o veículo mesmo, qual adjuvante a gente vai utilizar, qual concentração de antígeno a gente vai utilizar, qual estabilizante na vacina a gente vai utilizar, qual gera melhor participação do animal. E nós trabalhamos em conjunto esses três setores, só que de forma bem departamentizada. Pode passar. Aqui eu trouxe para vocês um videozinho da minha antiga chefe. Ela não foi demitida nem nada, ela saiu para trabalhar em outro lugar, mas é um vídeo bem legal da empresa que ela traz para a gente como funcionam os três setores de pesquisa e desenvolvimento biológicos. Eu acho que dá para dar um play, será? Será? Acho que dá. Peraí, eu ouvi um barulho aqui, achei que... Isso aí sou eu. Não querendo fazer propaganda, mas essa última vacina que ela falou, na final, é um produto muito legal que a gente tem lá, porque é uma vacina de castração química que a gente desenvolveu. E essa é uma das vacinas que eu consegui trabalhar no desenvolvimento dela bem no finalzinho, que foi uma vacina que a gente lançou no começo de 2025. Então, eu peguei o projeto bem no finalzinho, a gente lançou, é uma vacina bem legal para como ela funciona. Eu até anotei aqui para você dar alguns exemplos dos tipos de produto de vacinas que você tem. Tem um pouquinho lá no final, quem sabe tiver alguma dúvida no meio da apresentação que tiver levantar, pode levantar. Então, eu trouxe aqui para vocês um pouquinho das principais técnicas que a gente trabalha dentro do laboratório e desenvolve para poder avaliar essas vacinas. A gente trabalha com vacinas de bactérias inativadas, vírus atenuados, bactérias atenuadas, de peptídeos sintéticos, que no caso, essa é a nossa vacina de castração química para suíno. A gente trabalha com vacinas de subunidade, que são recombinantes. Existem diversas plataformas diferentes para a gente trabalhar com vacinas e entregar esse antígeno para o animal e para acabar desenvolvendo uma proteção para ele.
O que não é muito comum na indústria veterinária são plataformas muito avançadas tecnologicamente, porque são plataformas muito caras hoje em dia. E pensando em indústria veterinária, por exemplo, a vacina de RNA, uma vacina baseada na ácido nucleico, não compensa financeiramente pelo custo que ela gera durante a produção e faturamento. Então, uma coisa que vocês vão me falar depois, eu trouxe a opinião de duas colegas, na verdade eu vou parafrasear elas, sobre como é trabalhar na indústria, como é trabalhar na academia, que elas focam muito que tudo que a gente faz na indústria, toda pesquisa é voltada para o desenvolvimento rápido de produtos, porque a gente tem que gerar um faturamento para a empresa o quanto antes. Então, é uma pesquisa baseada, voltada para o lucro. Então, voltando aqui, focando aqui, eu trouxe um pouquinho das técnicas que a gente trabalha, né, dentro do setor, técnicas como estimulação viral, TCI D50, não sei se alguém aqui já trabalhou com vírus ou tem células, para poder quantificar esse vírus, esse tipo de quantificação, por exemplo, a gente usa depois para utilizar na formulação de uma vacina. A gente precisa de uma quantidade certa de vírus dentro da formulação, se a gente ultrapassa muito, a gente pode acabar gerando questões de segurança para os animais. Então, a gente precisa de metodologias para quantificar isso. Então, uma das metodologias que a gente usa para quantificar vírus seria, no caso, de ativação viral. A gente usa para quantificar algumas vacinas de vírus atenuados nossos. Tem algumas vacinas que eu não vou poder falar muito sobre o que é, porque outra coisa interessante também da indústria é que tudo que você desenvolve é confidencial. Então, eu só vou poder falar sobre produtos que a gente tem que já é de linha. ELISA, eu acho que é a principal técnica que a gente usa na indústria veterinária hoje em dia, porque é o nosso principal método de liberação de produto acabado. A gente faz uma ELISA sorológica para dosar principalmente IG total, IG1, qualquer coisa que se correlacione com um fator de proteção da vacina em animais para poder liberar esse produto. Então, como funciona a liberação de um produto na indústria veterinária, mais ou menos hoje em dia? Nós produzimos um lote de vacina, sei lá, cerca de 10 pedaços, pegamos algum desses lotes e mandamos para a indústria animal. Pode ser em espécie alvo, suíno, pode ser camundongo. Geralmente tem uma animal de laboratório porque é mais barato do que um estudo especial. A gente tem uma vacina que a gente libera em suíno atualmente, para vocês terem ideia, cada liberação do lote a gente gasta cerca de 250 mil, 500 mil por lote para liberar essa vacina, porque estudos em suínos, bovinos, em cães, então, municipal, são estudos muito caros. Então, a gente tem preferência ou por liberação de metodologia in vitro ou em camundongos. Enfim, vacinamos esses animais, deixamos o período lá necessário para toda a resposta imunológica dele, coletamos uma amostra, geralmente uma amostra de soro desses animais, e fazemos a sorologia deles. Nós definimos critérios de aprovação para essa sorologia, dosamos IgG total, um exemplo, passam esses critérios, o lote está liberado para ser comercializado. Então, ELISA, hoje, sorologia, é uma das principais técnicas que a gente usa. A gente trabalha também bastante com citometria de fluxo. A gente usa, inclusive, para muitas citometria de fluxo, hoje em dia na academia é muito utilizado para avaliar respostas imunes, a gente usa isso daí também, para isso também, só que a gente também tem algumas aplicações que servem para otimizar processos de liberação nossa, porque hoje em dia, muitos processos de liberação, por exemplo, de antígeno. Produzimos antígeno, precisamos quantificar esse antígeno para poder colocar ele na formulação. Alguns métodos de formulação hoje em dia desse antígeno é baseado em cultura. Então, a gente tem que maquiar esse antígeno, se a gente for trabalhar no antígeno ativado, atenuado, um cubo, sei lá, 2 dias, espera crescer, compra essas colônias, faz a quantificação, tem a quantificação, vai lá para formar. Só que existem métodos de quantificação baseada em culturas que levam meses, que levam 21 dias. Então, pensa uma fábrica parada 21 dias só esperando para liberar um antígeno. Então, a gente tem uma metodologia também que a gente usa citometria de fluxo, que é para quantificar a bactéria inativada, para não esperar todo esse tempo de quantificação baseada em cultura. PCR também para quantificação de antígeno, para avaliação de resposta imune, para identificação, porque além de garantir quantificação, a gente precisa garantir que o nosso antígeno também, um dos métodos que a gente utiliza para garantir que o nosso antígeno é o nosso antígeno. SDS-PAGE, uma técnica muito comum para avaliar também integridade de antígeno, perfil de antígeno.
técnicas baseadas em cultivos, como eu disse também, uma contagem do APA para poder quantificar antígenos, plots também, muito utilizados para identificação de antígenos específicos também, e técnicas gerais de controle de processo, como BCA, um BREF, um biureto, que são técnicas utilizadas para a quantificação de proteína total. Então, basicamente, quando a gente vai produzir uma vacina, produzir o nosso antígeno, a gente tem que garantir três coisas: que o nosso antígeno é íntegro, que o nosso antígeno gera uma resposta imune e que o nosso antígeno é o nosso antígeno. Aí tem outras questões também, questão de pureza, questões de especificações em relação ao pH e também desenvolvimento disso, mas essas são as três coisas principais. Ele é íntegro, ele gera uma resposta imune, a quantidade dele também é muito importante, porque o nosso antígeno é o nosso antígeno. Então a gente tem que sempre estar pensando em desenvolvimento de métodos de identificação do nosso antígeno, garantir a identidade dele, a quantidade e a estrutura dele. Aqui tem algumas das técnicas que o pessoal da biotecnologia trabalha. Eles também trabalham bastante com bastante cultivo celular, cultivo de bactérias, de bioreatores. Não sei se o pessoal já chegou a fazer bioprocessos aqui. Bioprocessos 2, a gente vê. É basicamente tudo que vocês veem lá na aula da evolução é o que o pessoal trabalha aqui. Então, técnicas upstream, downstream, clarificação, métodos de centrifugação, tudo pensado no escalonamento. Porque as coisas em escala industrial funcionam de forma diferente de uma escala de laboratório. Por exemplo, existem técnicas que se aplicam muito bem para a escala de laboratório, mas se aplicam para uma escala industrial. Se a gente for, por exemplo, fazer um processo de clarificação, a gente não pode simplesmente sonicar uma bactéria, porque não tem como fazer uma sonicação em escala industrial. Seria muito caro, seria questão energética, questão estrutural. Então, eles pensam em técnicas de escalonar esse nosso antígeno e concentrar eles depois de forma que sejam economicamente factíveis para a indústria e economicamente, e também trabalho com desenvolvimento de formulações. A gente tem um setor separado de desenvolvimento de formulações, mas ele fica numa linha bem simples. Então, ele faz parte da biotecnologia no final. Então, eles trabalham com desenvolvimento de antígenos, upstream, downstream, e a formulação. Bem, e além disso, a gente não tem apenas o setor de pesquisa e desenvolvimento biológicos dentro da indústria, dentro da Ourofino. A gente tem o P&D Pharma, que é o P&D que trabalha com produtos farmacêuticos mesmo, remédio, pílulas e por aí vai. Ele também é dividido mais ou menos na mesma linha em que o P&D biológicos é dividido. Então, a gente tem o P&D farmacotécnico, que é o que trabalha mais com veículos de entrega desse nosso fármaco, formulações dele. A gente também tem um desenvolvimento analítico, que é meio que o contraponto do que eu faço, só que para o biológicos. Eles trabalham com desenvolvimento de metodologias analíticas para avaliar produtos farmacêuticos. Além disso, a gente tem P&D de embalagens, que trabalha com prospecção de embalagens, vidros que a gente vai usar de fármaco, por aí vai. E a gente também tem um setor de pesquisa clínica, que é um setor de pesquisa animal. A empresa tem uma fazenda, fica em Guatapará, e essa fazenda tem três setores principais, que é o Centro de Pesquisa de Animais de Laboratório. Então, é onde a gente promove testes em animais de laboratório, faz a liberação de alguns lotes de vacinas e fármacos nossos. E também a gente tem um Centro de Pesquisa de animais de produção, que é o CEPAP. Então, a gente também trabalha com pesquisa de animais de grande porte, como equinos, bovinos, suínos. E também a gente tem um setor de estudos clínicos, que é um setor basicamente responsável por fazer estudos fora da empresa, porque nem todos os estudos a gente tem capacidade de fazer dentro da empresa. Então, contrata estudo, vai atrás de estudos maiores. Pode passar. Aí, aqui, eu trouxe para vocês um pouquinho do comparativo sobre como é trabalhar um pouquinho na indústria e como é trabalhar um pouquinho na academia, para vocês terem uma ideia da diferença. Eu trouxe aqui não só a minha opinião, porque sobre a diferença entre trabalhar nesses dois setores, porque eu saí da graduação e fui direto para a indústria. Então, eu não tive experiência de mestrado acadêmico, não tive experiência de um pós-doc, de um doutorado acadêmico, desde que eu saí da graduação na indústria. Os únicos contatos que eu tive com pesquisa acadêmica foi durante as minhas iniciações científicas, então eu trouxe também um pouquinho da opinião de alguns colegas de trabalho que trabalham comigo, são colegas que tiveram bastante contato com pesquisa acadêmica, a Glaucia e a Laura. Então, aqui eu trouxe alguns pontos e alguns contrapontos entre trabalhar na indústria e trabalhar na academia. A indústria, a gente trabalha num ritmo muito acelerado.
Como eu disse, a gente tem vários projetos acontecendo ao mesmo tempo. Então, eu, por exemplo, trabalho, eu acho que 5 projetos diferentes. E eu trabalho em 5 projetos diferentes, de vacinas diferentes, e as entregas são muito rápidas. Eu estou fazendo, para vocês terem uma ideia, eu estou fazendo mestrado profissional hoje em dia, e o mestrado eu vou desenvolver dentro da empresa, é um mestrado para a empresa, o projeto é tudo voltado para a empresa, mas o mestrado eu estou fazendo para o Butantan, então eu tenho que dar para o Butantan. Então, quem deu a ideia, a proposta do projeto foi minha gerência, o meu diretor, o pessoal da empresa lá. Nós precisamos disso para a empresa, você pode pegar, usar no seu projeto e conseguir um título de mestre. Você só escreve, faz o escopo do projeto, apresenta para o Butantan e você desenvolve esse projeto em conjunto, ao filho do Butantan. E quando eu apresentei esse projeto para o Butantan, para os professores do Butantan, eles falaram que era um projeto muito grande para um mestrado, que eu divido com um doutorado. Eu falei, esse é o tipo que a gente trabalha dentro da empresa. A gente faz projetos, a gente faz coisas muito grandes em poucos tempos. Então, o projeto é um ritmo muito acelerado, que você trabalha bastante. Passa o dia inteiro na bancada trabalhando bastante. É um tanto quanto cansativo. Outra questão que eu gostaria de trazer também é que na indústria a pesquisa é um pouco departamentalizada. Como eu disse, quando você está na academia, eu senti que você concebeu o projeto do começo ao fim. Você está trabalhando com a vacina, você vai desenvolver o seu antígeno, se for uma vacina de subidade recombinante, você vai produzir o seu recombinante, você vai cultivar ele, você vai aumentar o volume dele, você vai fazer o downstream, você vai avaliar o seu antígeno que você produziu, você vai trabalhar nas simulações, você vai fazer tudo. Você vai trabalhar nas metodologias, você vai ir atrás do estudo em animal, para você dizer que não. Na indústria, não. Isso tudo, cada um tem a sua própria responsabilidade. Então, eu trabalho com 5 projetos diferentes, mas eu trabalho apenas com o desenvolvimento de metodologias para esses 5 projetos. Eu não estou envolvido no desenvolvimento de nenhum deles, eu não estou envolvido na pesquisa clínica de nenhum deles, eu não estou envolvido na formulação de nenhum deles. A minha responsabilidade é trabalhar com o desenvolvimento de metodologias analíticas desses 5 projetos. É muito burocrático também trabalhar na indústria. Tudo que você vai fazer, você tem que documentar, porque é uma parte que me pega um pouco, porque eu não gosto de burocracia nem um pouco, mas é importante, é tudo muito burocrático. E existe muita pressão em cima de entrega quando você trabalha, quando pesquisa dentro de indústria. Por que você não entregou isso, você tem que entregar isso, eu preciso disso, precisa disso. Parece até que alguém vai morrer se você não entregar alguma coisa, mas não é bem assim. Enquanto na academia, eu sentia que a gente tinha um ritmo mais lento, então você tem mais tempo para fazer as coisas, mais tempo para pensar. Na indústria, você tem muito tempo para fazer e pouco tempo para pensar. Um exemplo é quando alguma coisa dá errado na academia, você tinha tempo para pesquisar, por que será que isso deu errado? O que será que está acontecendo? Na indústria deu errado, você não tenta fazer de novo, não deu certo, desiste, tenta outra forma. Você não tenta descobrir por que as coisas estão dando errado, você tenta fazer até dar certo. Como eu disse também, é menos departamentalizado, então você faz a concepção do seu projeto, do começo ao fim, então você trabalha nele do começo ao fim. No caso, você vai estar trabalhando com um único projeto. Então, são ritmos e dinâmicas bem diferentes. Trabalhar com pesquisa na indústria e trabalhar com pesquisa na universidade. Aí aqui, pode passar. Pode. Como eu disse, eu não sou uma pessoa que teve muito contato com pesquisa acadêmica, por isso eu fui atrás de alguns colegas que trabalham comigo. Aí eu conversei com a Glaucia, é uma genial, é uma colega de trabalho que trabalha comigo, ela é mestre e doutor em farmacologia pela Universidade de Farmácia de Ribeirão Preto, a USP lá de Ribeirão Preto. Aí eu perguntei para ela o que ela achava que eram as principais diferenças entre trabalhar com pesquisa na indústria e pesquisa na academia, e o que fez ela sair da academia para vir trabalhar na indústria. Então, ela pontuou basicamente coisas parecidas com o que eu pontuei, que é uma rotina bem puxada trabalhar na indústria. Então, a gente trabalha com desenvolvimento muito rápido, a gente faz desenvolvimento que na academia ela disse que levaria meses, ela faz, sei lá, em semanas, em pouquíssimo tempo, mas é claro, tem, como é que eu posso dizer, perspectivas diferentes, né? Isso, por exemplo, a gente não trabalha com a escrita de uma publicação, que é coisa que toma muito tempo, a gente não tenta publicar os nossos resultados, então a gente tem os nossos resultados, gera um relatório
e segue para os outros, segue para o próximo. Mas a questão prática, a questão plantada é muito avançada, é muito rápido. São resultados muito rápidos que a gente tem que gerar. Ela é movida ao que gera valor, então você não vai estar pesquisando o que você gosta, o que você entende, o que você acha interessante. A pesquisa na indústria, o projeto é voltado se vai ou não gerar um faturamento para a empresa. Então, não adianta você achar eu queria trabalhar com tal doença, uma doença negligenciada, eu queria, por exemplo, conseguir desenvolver uma vacina para isso. Vai vender? Se não for vender, esquece. Vai gerar faturamento para a empresa? Se não for gerar faturamento para a empresa, esquece. Então, ela é muito movida ao que gera valor. É movida ao que gera o melhor retorno financeiro no menor tempo possível. A gente trabalha com prazos apertados também e em vários projetos ao mesmo tempo. Além disso, bem departamentalizado. Ou seja, você trabalha em um único ponto do projeto e não no projeto inteiro, apesar de você estar envolvido em todas as etapas do projeto. Você não fica no escuro. Você está sempre envolvido em todas as discussões do projeto, mas a sua parte prática é em um único ponto do projeto. A gente tem muitas demandas ao mesmo tempo e ela aqui trouxe um ponto positivo para a indústria que a gente trabalha também, a gente tem leis trabalhistas. Então, ela trouxe que quando ela estava na pós-graduação, muitas vezes ela virava à noite na pós-graduação, ela ficava horas e horas dentro do laboratório, fazendo o projeto dela, e ela não recebia de nada mais e nada menos por isso. Quando você está dentro da indústria, trabalha mais no seu horário de serviço, você vai receber uma hora extra, você vai receber um outro de horas, você vai receber um adicional noturno, dependendo do tempo que você passa lá. Caso você seja demitido, você tem o seu seguro-desemprego, você tem uma PAR, você tem sua multa de FGTS, o que não é o que acontece quando acaba, por exemplo, uma bolsa de pós-graduação na academia. Você tem que ir atrás de outro, você tem que ir atrás de mestrado, atrás de doutorado. Se você vai ter um orientador mais puxado, um orientador mais relaxado, não depende só da área de pesquisa. E ela trouxe também um outro ponto que hoje em dia a academia se tornou um ambiente muito competitivo. Se você for trabalhar, por exemplo, meu sonho é um mestrado, um doutorado, é virar professor. Hoje em dia esse ambiente é muito mais competitivo, conseguir passar no concurso, mas é um dos pontos que ela trouxe, que fez ela sair da academia. Mas eu conversei com ela e ela falou: qual que é o seu sonho? Se você fosse trabalhar, meu sonho seria ser ou um pesquisador concursado do Estado, ou um professor concursado do Estado, porque é um ritmo de trabalho mais tranquilo para você ter. E pode passar. E o da Laura esqueci de pouco. Mas é porque eu conversei com ela hoje de manhã, a gente estava no serviço, eu falei com ela hoje de manhã, mas ela pontuou coisas bem parecidas com que a Glaucia trouxe. A Laura é uma outra colega de trabalho, ela tem mestrado, doutorado em medicina veterinária, ela é médica veterinária, trabalha comigo. E ela pontuou basicamente as mesmas coisas, que na indústria o ritmo é bem puxado, que você trabalha em um ponto do projeto, são basicamente essa mesma visão que ela tem, que a Glaucia tem sobre como é o trabalho na indústria, sobre como é o trabalho na academia. Eu também trouxe essa questão ali, hoje em dia na academia o ambiente é muito mais competitivo. No ápice, onde você pretende chegar no ápice de um pesquisador na academia. Pode passar. Aqui eu trouxe para vocês, para finalizar, alguns dos produtos que a gente já desenvolveu dentro do setor de pesquisa e desenvolvimento biológicos. Aqui é a vacina que eu falei para vocês, que é um projeto bem legal, uma vacina de imunocastração de suínos. Quando o suíno está perto de ser abatido, chegando na idade, os suínos hoje são abatidos com cerca de 5, 6 meses, eles precisam ser castrados por conta de questões hormonais que podem gerar sabor dentro da carne. Então, o método clássico de castração de suínos é tapar ele, é cortar os bolos coitados. Aqui a gente desenvolveu uma vacina de castração química para poder vacinar esses suínos depois de certo tempo e poder abater eles. Aqui a gente tem uma vacina de Glasserella, que é uma vacina de bactéria inativada. A gente tem uma vacina de circovírus, que é um vírus produzido em plataforma de baculovírus, que é uma vacina bem legal nossa. De micoplasma, que é uma vacina de bactéria inativada nossa também. E uma vacina de aftose, que, se eu não me engano, foi a primeira vacina que a empresa produziu. E tem alguns outros produtos também. A gente já distribuiu, a gente já vendeu vacina de clostridiose, já vendeu vacina de raiva para herbívoros, e por aí vai. Pode começar?
E bem, era isso que eu tinha para trazer para vocês, sobre como é trabalhar com curso, sobre como é trabalhar na academia. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição. Eu vou encerrar a apresentação aqui. Bom, pessoal, fiquem à vontade aí, se tiverem dúvidas, para perguntarem enquanto eu vou cuidando aqui. Isso. Oi, Marcos, tem umas 4 dúvidas, perguntas do Lorenzo aqui no chat. Tu consegue ver? Tá bem, obrigado, Cris. Eu vou começar aqui pelo pessoal que está no presencial, a gente segue na sequência para aí. Você pode repetir a pergunta, que eu não sei se eles ouviram aqui. Isso. Como é que o programa de estágio de Não era a minha única opção, mas era a minha principal opção. Mas não porque eu era apaixonado por indústria veterinária, eu queria trabalhar. Eu tinha certeza que eu queria trabalhar com pesquisa, porque desde a graduação eu gosto de pesquisa, eu queria ter a experiência de como é que é trabalhar com pesquisa na indústria. E apesar de eu ter falado de ser puxado, se não tinha puxado, eu disse, olha, o que eu faço? Eu não falei outra coisa, não. Eu adoro trabalhar com pesquisa na indústria. Mas não era a minha primeira opção. Eu acho que isso é lógico para todo mundo que está na graduação, quando vai chegando no fim do curso, para fazer estágio, você atira para todo lado. Então, fiz a mesma coisa, atirando para todo lado. Mas era a minha principal opção, não por eu ser apaixonado pela indústria veterinária, mas é porque eu sou de Ribeirão Preto, então minha família é de lá. E a empresa fica em Cravinhos, é uma cidade vizinha, então quando eu passei de estágio, foi muito bom, porque eu pude voltar para a cidade onde eu moro, continuar com a minha família. Enfim, como foi o processo de estágio? É um processo muito parecido com qualquer outro processo de estágio. Você vai lá, se inscreve numa daquelas plataformas UP, outras você faz os testes lógicos, você manda o seu currículo, eles te chamam para uma entrevista, dependendo se você passa nessas etapas, e eu acho que a entrevista é a etapa principal. Porque eu notei quando eu fiz as entrevistas para o estágio que eles não vinham muito para a sua experiência. Quem está te entrevistando tem que ir para a sua cara. É isso. Desde quando eu fiz a entrevista, eu vi que minha chefe ela foi para a minha área, conversou, eu falei, tem boas chances aqui. Mas vocês não ligam muito para a experiência, porque quando você está no estágio, você está lá para aprender. Você não precisa chegar sabendo as coisas. Você está lá para aprender, você é um estagiário. Empresa que exige muita experiência, que você sabe o que você está fazendo, não sei nem se vocês vão ter uma boa experiência se vocês entrarem em uma empresa assim, porque vocês vão estar trabalhando muito, vocês vão estar aprendendo pouco, vai ser uma rotina muito, muito, muito puxada. A empresa tem que ter consciência que você é alguém que está saindo da graduação agora, está lá para aprender e está lá para se desenvolver. Então, foi isso. Eu acho que o ponto principal do meu processo de estágio e de outros que eu fiz outras entrevistas, era se a pessoa ia ou não com a minha cara na entrevista. Mas é um processo, inclusive, a gente está para abrir processo de estágio lá para o setor, inclusive, no ano que vocês ficarem de olho no LinkedIn, deve sair uma vaga ainda esse mês. Eu acho que o processo a gente começa mês que vem. Tainá. Não. Não? Vai tentar. Você pode falar um pouquinho mais sobre o mestrado? Tipo, você precisa estar vinculado com a empresa, Precisa. programa, Tá. aula, essas coisas, sabe? Como eu falei, eu gosto muito de pesquisa. Eu queria fazer uma pós-graduação, então minha primeira opção também não era fazer um mestrado no Canadá, porque eu moro em Ribeirão Preto e ficar em São Paulo não é fácil. Eu tentei fazer mestrado acadêmico mesmo lá na USP de Ribeirão Preto, conversei com diversos orientadores, só que basicamente o que eu escutei da maioria dos orientadores que era muito difícil trabalhar com aluno que tem emprego, eu não estava disposto a largar um emprego para poder focar integralmente numa pós-graduação. Então, eu conversei com diversos orientadores, identificações, basicamente nenhum da USP estava disposto a trabalhar com aluno de trabalho. Então, eu fiquei sabendo do mestrado profissional do Cantal e fui atrás de entender como funciona. É um programa bem legal, é um mestrado em que a gente tem aula quinzenalmente,
Então, as aulas não são em horário comercial, é serviço, sei lá, uma segunda-feira, 3 da tarde. Eu tenho aula fim de semana sim, fim de semana não. É sexta-feira à noite e sábado o dia inteiro, é bem puxado. Então, a cada 15 dias eu saio, vou para São Paulo, assisto aula sexta-feira à noite, assisto aula sábado o dia inteiro, depois eu volto para minha cidade. E é tudo presencial. Tudo presencial. O desenvolvimento do seu projeto, você pode fazer dentro do Butantan. A maioria do pessoal que faz o programa de mestrado profissional do Butantan é do Instituto Butantan mesmo, então a maioria deles desenvolve lá dentro. Não é o meu caso, no caso eu faço mestrado profissional, mas trabalho na UFINO, mas existe a possibilidade de eu usar o laboratório, o computador para fazer, mas eu não faço porque todo o desenvolvimento eu vou fazer nos laboratórios da empresa. Então, eu vou ter que defender, é um mestrado comum, é um mestrado acadêmico comum, só que meio que adaptado para quem trabalha. Então, as cargas horárias é meio que adaptada para quem trabalha. Então, vai ter aula no meio da tarde, seu projeto você pode desenvolver em um outro laboratório, que não seja o do Butantan. No caso, eu vou desenvolver dentro da empresa. Se eles tiverem interesse, eu posso falar um pouquinho da de pesquisa também, mas eu não posso falar muito porque é confidencial. É pago? Oi? É pago? Não, não é pago, é de graça. O mestrado é de graça. E o processo seletivo é basicamente currículo. Então, você manda o seu currículo, o Butantan vai avaliar seu currículo, aí você manda uma proposta de projeto, no caso, a proposta de projeto da empresa, e o Butantan vai ver se ele tem competência para te ajudar a desenvolver o seu projeto. Por exemplo, o Butantan que trabalha com soro, hemoterápicos e vacinas, você vai lá e manda um projeto muito fora da linha. Sei lá, um projeto muito fora da linha. Com genética. Genética, um projeto com genética. A gente não tem ninguém que trabalha com genética. Então, esse é um outro critério para a gente recomendar no processo seletivo. Como o trabalha com vacinas, um projeto relacionado a vacinas, então o processo seletivo é basicamente currículo e a sua proposta de projeto. É isso. É bem tranquilo de entrar. Só é dentro desse contexto, a sua pergunta, não? Do mestrado dele? Então, eu só queria, complementando, você falou, né, que o seu projeto foi jogado como muito grande para o normal de lá. E aí eu me perguntei se isso não é porque os trabalhos que vocês desenvolvem na empresa são departamentalizados, como você mencionou. Isso quer dizer que o seu projeto também, mas e você vai defender algo que é mais do que aquilo que só você fez, que é o conjunto. Exatamente. Né? Exato. Por isso que vocês dão conta de, no mestrado, fazer algo tão grande. Porque não foi só você que desenvolveu, foi você com as pessoas. É uma equipe gigante. Para vocês terem uma ideia, eu posso falar um pouquinho do projeto. A gente estava com uma ideia de vacina nova, uma vacina entérica para suíno. Eu só não posso falar qual é o alvo por conta de compliance e essas coisas. Mas a gente estava com uma ideia de uma vacina nova lá na empresa. A gente tem algumas diversas formulações para testar essa vacina. Se eu não me engano, são 8 formulações diferentes. E essa vacina vai para teste de desafio. O que é desafio? É você imunizar um animal e colocar ele em contato com o micro-organismo que você está imunizando. Então, se for dente, você está imunizando, e contra dente, você vai lá e dá tapa dentro dele, para ver se ele está protegido. Então, a gente tem essa proposta dessas 8 formulações ir para desafio e também para camundongo. Aí, o meu projeto é fazer toda a caracterização imunológica dessas 8 formulações por citometria de fluxo, por ELISA, desses camundongos. Então, pensa, são, sei lá, caracterização imunológica celular, humoral de, quanto que é? 6 vezes 8? 6 vezes 8 animais. 56? 46? 48? De tudo isso de animal. É um projeto muito grande, um projeto de mestrado. Aí você vai trabalhar com técnicas de citometria de fluxo, que não é simples com desenvolvimento de uma ELISA in-house, também não é simples, é um projeto muito grande com mestrado, mas é um projeto que, por exemplo, deixa na empresa contemplado para fazer em 3 meses. O que levaria o mestrado, por exemplo, em 2 anos, então está previsto para eu cumprir 3 meses, pelo menos toda a parte prática dele. Sobre a parte prática, como que você concilia as horas de execução do projeto de mestrado com as horas de trabalho mesmo? Basicamente, o meu mestrado é meu trabalho, porque eu estou desenvolvendo o projeto da empresa. Eu estando ou não no mestrado, eu ainda faria o projeto. Então, eu não tenho esse problema de conciliar horas, porque basicamente é o meu trabalho do projeto. Isso é outro ponto muito positivo para o mestrado profissional. Porque tem gente na empresa que fez mestrado acadêmico, dentro da empresa, não dentro da empresa, mas fez mestrado acadêmico enquanto trabalhava, e foi muito difícil conciliar isso. Então, na empresa a gente trabalha, por exemplo, com um banco de horas.
Então, eles saíam mais cedo do trabalho para poder correr para o laboratório da universidade, desenvolver o projeto deles, ou saía do trabalho no fim da tarde e à noite lá. Aí depois você fala devendo hora para a empresa, você tinha que ficar fazendo horas. É bem puxado. Trabalhar é uma das coisas mais difíceis que existem. Mas para mim é um pouco mais tranquilo essa questão, porque o meu projeto é o meu trabalho. Eu estou desenvolvendo o projeto da empresa. Então, eu até falo que quando eu estou indo lá para assistir uma aula, eu estou trabalhando. Eu estou fazendo aquilo para a empresa. Eu só vou ter um título no final do projeto. Mas essas horas que você gasta de sexta-feira e à noite e final de semana não são contabilizadas no seu banco de Não, horas. essas não. Para aula, não. Então, isso daí é para você, né? Isso. Não é para a empresa. Isso e assim como o tempo que você vai gastar para escrever sua dissertação. Exatamente. Pergunta? Minha dúvida, você comentou que você tem suas colegas que estavam na academia.